Boa noite. Estou aqui para falar para vocês hoje um pouco a respeito de alimentos, a conhecida pensão alimentícia. E o que falar a respeito disso? Prestar alguns esclarecimentos a respeito do que muita gente não sabe. A pensão alimentícia, ao contrário do que muita gente pensa, não é só aquela devida do pai para o filho. A pensão alimentícia, ela pode ser devida do filho para o pai também, ela pode ser devida dos avós para o neto, tá? E pode ser devida de um cônjuge para o outro também. A mais conhecida e mais usual é a pensão alimentícia paga dos pais para o filho. Aquele pai que está separado, que não está com a guarda do filho, ele tem a obrigação de contribuir com o sustento do filho para o cônjuge que possui a guarda. E digo mais, mesmo que essa guarda seja compartilhada. Então ele tem a obrigação de participar desse sustento. Essa é a que todo mundo conhece. Mas fora essa também, nós temos a pensão alimentícia dos filhos para os pais. Então vamos pensar na seguinte hipótese. Os pais atingiram uma idade muito avançada, a aposentadoria que recebe não é suficiente para sustentá-los, ou sequer tem aposentadoria. O filho tem a obrigação de prestar alimentos para os pais? Sim, os filhos têm a obrigação de prestar alimentos para os pais. Na impossibilidade deles se manterem, os filhos têm essa obrigação. Há a obrigação também dos avós para com os netos, mas esta é de forma subsidiária, podemos dizer assim, porque ela só existe se efetivamente comprovado que os pais não possuem condição de pagar esses alimentos. Então, caso algum dos cônjuges que tem a obrigação de pagar não tenha a mínima condição, esses alimentos podem ser cobrados e pode ser pedido para os avós, que de forma subsidiária assumem o papel do pai, enquanto esse não tiver condição de estar pagando os alimentos. Tá? Quando eu digo pai, não só o pai sexo masculino, mas pai no sentido amplo da palavra. Pai, tanto o pai propriamente dito, quanto a mãe. Aquele genitor que tem a obrigação de arcar com a pensão alimentícia. Tá? E essa pensão também, ela pode ser entre cônjuges. Antigamente, bem antigamente, isso era uma regra. Havia separação do casal e um dos cônjuges precisaria pagar pensão para o outro. Hoje, isso não é mais regra. Isso, pelo contrário, isso é regra de exceção. Não há a obrigação de um cônjuge sustentar o outro. A exceção é e se justifica quando? Quando algum dos cônjuges demonstrar e houver efetivamente impossibilidade de trabalhar. Então, se um dos cônjuges comprovar que possui uma impossibilidade de trabalhar, uma impossibilidade de sustentar com o patrimônio que ficou com ele, é devido pelo outro cônjuge, caso tenha condição, pagar alimentos para aquele cônjuge separando, que precisará se manter. Normalmente, nos dias atuais, isso é fixado por um tempo curto, tá? É fixado por um tempo restrito, até que aquele cônjuge que está necessitado passe a necessidade dele ou que ele se recoloque no mercado de trabalho e volte a ter uma vida normal que possa se sustentar. A pensão alimentícia, seja ela de que gênero for, ela é um procedimento que pode levar o devedor à prisão. Então, quando há um pedido de pensão alimentícia, o juiz vai observar alguns requisitos, que é a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede. Então, esses são os requisitos que normalmente são os que mais pesam na fixação da pensão alimentícia, o que nós chamamos de binômio, possibilidade e necessidade. E diante da possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe, o juiz fixará a pensão. Para aqueles cônjuges, aqueles pais, aqueles genitores que possuem vínculo de emprego, essa pensão normalmente é fixada em 1/3 do seu ganho, de 30% a 33%. Podendo ser fixada menos? Claro que pode, depende de cada circunstância, depende da quantidade de filhos e assim sucessivamente. E mais, pode também? Não. Normalmente não é fixado, salvo raras exceções, em casos excepcionais, enfim, que não vem ao caso aqui agora. Em regra, é dessa forma que funciona. Além disso, tá, se o pai ou a mãe, quem é o devedor da pensão, não possui um vínculo de emprego, é um profissional autônomo, é um profissional independente, é um profissional liberal, enfim, ele não possui um registro em carteira,
Fica difícil fixar a pensão por um percentual. Então, nesses casos, ela é fixada por um valor corrigido anualmente. Então, é fixado o valor de acordo com a estimativa ou do ganho daquele genitor que deve a pensão, apurado através de declaração de imposto de renda, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, a apuração de movimentação financeira através de aplicações e assim sucessivamente. Então, qualquer meio que se possa levantar o patrimônio, o rendimento daquele genitor é em cima daquele valor que vai se fixar a pensão. E a dívida, caso não seja paga a pensão, a dívida de alimentar pode levar o devedor à prisão. Então, caso seja cobrado, seja demandado judicialmente para pagar a pensão em atraso, o devedor, que no caso o cônjuge que não vem pagando, o genitor que não vem pagando a pensão, ele é intimado, ele é citado e intimado para em 3 dias justificar o porquê do não pagamento sob pena de prisão. E caso a justificativa dele não seja acolhida ou caso ele não justifique, ele pode ter a sua prisão decretada pelo período de 1 a 3 meses. E daí ele precisa cumprir essa pena. É importante dizer que o cumprimento da pena não extingue a obrigação de pagamento. As 3 pensões anteriores a cobrada judicialmente, mais as que são cobradas judicialmente, é as que podem levar o devedor à prisão. E essa prisão, caso seja cumprida, impede uma nova prisão por essa mesma dívida, mas a dívida persiste, podendo o filho credor cobrar judicialmente ainda no mesmo processo, mas por meio de penhoras de bem, caso haja, essa dívida do genitor que lhe deve a pensão. Ok? Em breve linhas, essa é a situação da pensão alimentícia. É uma das poucas, ou talvez a única, que hoje em dia na esfera civil leve o devedor para a prisão. É o que me cabia esclarecer na data de hoje. Espero mais uma vez estar ajudado a quem necessita e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.